Mergulhando no espelho. Hoje eu quero oferecer este podcast para uma pessoa que eu amo muito, uma grande bailarina. Ela dança a dança do vento de uma maneira espetacular, com uma espada que brilha como ela sempre brilhou. O nome dela é Juliana e ela está doentinha. Ju, meu amor, fique boa logo. Você vai ficar, porque você tem uma porção de gente orando para você, lhe mandando luz e muita energia. Breve, você estará aqui, mergulhando no espelho. Fique com Deus e fique boa logo, viu? Hoje, eu acordei pensando em algo muito importante. Como eu estou falando, comecei falando sobre uma bailarina, pensando em arte. E sou artista plástico, além de psicólogo, eu estava pensando na criação. Os poetas criam versos e poesias. Os artistas plásticos fazem quadros maravilhosos, esculturas interessantes. Deus, que é o maior artista, aliás, o maior artista do universo, criou tudo. E é pensando nessa criação, é dentro desse espírito de amor, de ternura e de vida, que eu trago hoje uma pessoa que eu gosto muito também, Bárbara Raquel Heusenberg. Ela é psicóloga, ela é escritora e hoje está aqui do meu lado, mergulhando no espelho. E aí, querida? Muito obrigada pelo convite, Agenor. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou espectadora, que chama, do podcast? Eu sou uma espectadora do seu podcast. Adoro os encontros, adoro as conversas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Minha querida, como pintou essa ideia de escrever um livro? Me fala o básico. Vamos começar pelo básico. Vamos. Que história foi essa? Você começou a abertura do podcast falando sobre criação, sobre uma bailarina, artistas. Eu sou filha de um artista, de alguém que fez artes plásticas. Eu tenho esculturas na minha casa feitas pelo meu pai e ele também foi escritor. Então ele fez belas artes, mas lá no começo do século passado, né, que agora a gente já está, por conta da guerra, ele é alemão, esse Heusenbeck é alemão, ele precisou sair da escola de belas artes. Então eu cresci num ambiente que valorizava a escrita, a arte, o artesanato. Minha mãe é uma artesã, então o desejo de escrever sempre existiu, mas faltava coragem. E aí a coragem veio esse ano depois de um acontecimento muito forte que eu tive na minha vida. O que aconteceu quando você resolveu escrever o livro? Como você se sentiu? Você disse, eu vou fazer, por que eu vou fazer? Eu sabia que eu tinha que escrever esse livro, porque ano passado eu passei por uma experiência de uma tentativa de assalto e por uma sorte, eu não sei usar essa outra palavra que essa. Na verdade, eu acho que foi uma proteção divina, tá? Para ser muito honesta. Naquele momento em que eu vi a minha vida passando na frente dos meus olhos, eu pensei, eu já tinha que ter lançado esse livro. Então, esse ano, eu falei, eu não completo um ano desse evento sem que esse livro esteja pronto, lançado, e não importa a quantidade, mas eu preciso trazer ao mundo, porque às vezes as ideias ficam só na nossa mente e a gente não realiza. Então, esse ano, um presente que eu me dei foi escrever esse livro. Qual o título do livro? O livro se chama Confissões de uma Mãe em Terapia. Vou até mostrar aqui para vocês. Nós vamos ver daqui a pouco aqui no telão. Agora, Confissões de uma Mãe na Terapia. De que se trata o livro? Lógico, o título já está falando, mas qual a história? Qual a base da história? São os dois assuntos que me encantam. A maternidade, eu sou mãe de 2 meninas, e o processo terapêutico, que é o que mudou a minha vida
e que eu precisei, durante o processo da maternidade, ser a minha própria terapeuta em muitos momentos, especialmente quando, entre as duas filhas que eu tenho, eu tive uma gestação no meio que ela não seguiu adiante. Então, eu tive um aborto espontâneo e a maneira como eu fui tratada pelos profissionais de saúde foi uma maneira muito fria, sabe? Do médico falar, você pode ir lá fazer a curetagem amanhã, né? Sem respeitar o meu tempo, o meu processo de luto ali. Então, isso foi em 2017 e ali eu comecei a voltar ao meu processo terapêutico para atender outras mães que poderiam estar tendo dificuldade na gestação ou que eventualmente perderam uma gestação, que estão surtando no puerpério. Você escreveu o livro durante durante o período que você Não, eu estava escrevi grávida? ele Não. esse ano. Este ano. Este ano. A minha filha mais velha vai fazer 14 e a mais novinha está com 6 anos. E ele saiu, Agenor, num processo muito fluido. Esse livro ele foi escrito em um mês, mais ou menos. E eu digo que não é só que eu fui a escritora dele, mas eu fui a primeira leitora dele, porque o livro foi se construindo. Eu fui permitindo que as histórias que eu ouço no consultório... Então, esse livro ele é uma mistura de histórias minhas da maternidade com muitas histórias que eu ouço no consultório atendendo mães. E aí eu criei essa personagem fictícia, a Ana, que é essa mulher de quase 40 anos que ama os filhos, mas odeia a mãe que ela se tornou. Uma mãe que está sempre tensa, preocupada, insegura em relação à criação dos filhos. Então, eu juntei várias histórias do consultório com a minha experiência pessoal e escrevi esse livro. Você está me falando que esse livro está ligado a autoconhecimento, seu autoconhecimento? Totalmente, totalmente. Mas explica isso, como é isso? Esse livro, essas confissões de uma mãe em terapia, essa personagem, a Ana, que num momento de totalmente perdida, ela resolve entrar num processo terapêutico. Então ela finalmente vai procurar uma psicóloga com todos os preconceitos que muitas vezes os pacientes chegam na clínica, né? E aí ela começa a escrever cartas. Então, ao final de cada sessão de terapia, ela põe no papel. Então, a Ana também é uma artista, de certa forma, porque ela usa a escrita para poder entender o que foi aquilo que aconteceu na terapia, como que ela lida. Então, o que a gente acompanha nesse livro, eu digo que a história da Ana, ela representa cada uma de nós. Mesmo que a pessoa não seja mãe, não tenha filhos, algumas das inseguranças que essa personagem tem, todos nós compartilhamos. Este livro contribuiu e contribui para o seu desenvolvimento como pessoa? Totalmente. Como eu disse, eu sou a minha primeira leitora, então tem coisas que eu digo que eu fui aprendendo enquanto eu estava escrevendo. Eu sou mãe, né? Tenho 2 meninas, então como é que eu poderia compartilhar com alguma mãe algo que também não fosse útil para mim? Então eu precisei ter a humildade de, junto com a Ana, essa personagem, perceber, isso também é um preconceito que eu tenho, isso também é uma insegurança que eu tenho como mãe. Então, ao ler o livro, mais do que ser a pessoa que escreve, eu também sou a mãe que lê e que precisa ser lembrada que não existe maternidade perfeita, existe maternidade possível. O que a maternidade lhe ensinou? Não sei se essa pergunta cabe nesse. Não, seguramente eu sou uma pessoa melhor depois que eu me tornei mãe. Eu não acho que todas as mulheres precisam ser mães, não acho que a maternidade é algo obrigatório na vida de uma mulher, mas no meu caso, Bárbara, especificamente, a maternidade é o meu caminho de evolução. É através da maternidade, até aproveitando a ideia do espelho, a maternidade ela é o espelho para mim. Então, eu vejo as minhas reações nas minhas filhas, eu vejo até alguns preconceitos que eu tenho quando as minhas filhas demonstram, eu falo, opa, peraí, da onde vem isso? Então, um dia eu vi a minha filha fazendo uma carinha de onde vem isso? Vem de mim. Vem da observação que ela tem dos meus momentos de descontrole também. Mas eu também vejo as minhas filhas pegando, a mais nova agora, nesse momento, pegando uma boneca e fazendo carinho nela e falando, você é linda, meu amor, eu te amo.
isso também vem de mim. Então, a maternidade, ela é o meu caminho de autoconhecimento. Como psicólogo, né? Nós somos colegas. Uhum. Eu acho que eu posso fazer essa pergunta. Você fala de mãe, você fala da sua experiência, da sua história de vida. Eu queria saber qual a relação, como é a sua relação com a sua mãe? Eu tenho uma mãe muito incomum. Eu tenho Ela uma foge mãe, dos padrões. ela foge completamente dos padrões. Meu pai dizia que a minha mãe, ela faz o que ninguém faz e não faz o que todo mundo faz. Certo. Então, ela é uma mãe que fundou uma obra social muito forte. Ela trabalha com moradores de rua e eu cresci, né? Então, assim, a minha adolescência foi indo em programas de televisão como Jô Soares, Marília Gabriela, o Serginho Groisman, para entrevistarem a minha mãe por conta do trabalho social que ela tem. Então, eu cresci vendo essa mulher atendendo outras pessoas carentes, e até eu acho que uma das razões de fazer a psicologia, eu tenho comigo que todos os psicólogos têm uma questão Certo. que eles precisam trabalhar. No meu caso, teve uma questão com a minha mãe, porque eu vi a minha mãe atendendo todas aquelas pessoas que realmente necessitavam dela, mas com 5, 6 anos, eu quero a minha mãe em casa, cuidando de mim. Lógico. E as pessoas me falavam, você deve ter muito orgulho da sua mãe. Nossa, deve ser uma honra ser filha da sua mãe. E eu não tinha a dimensão do trabalho dela, porque eu só queria que a minha mãe estivesse em casa, fazendo a janta para mim e me colocando para dormir. Então, hoje, a relação com a minha mãe ela é muito boa depois que eu virei mãe. Porque até então eu cobrava dessa mulher uma atenção que ela me dava, mas que eu achava que não era o suficiente. E aí um dia ela virou para mim, minha filha tinha acabado de nascer, a mais velha. Minha filha nasceu 6 de março e a minha mãe é do dia 29 de março. Então eu estava ali no puerpério, primeira filha, e aí liguei para ela chorando porque eu queria que ela estivesse comigo naquele momento. E aí ela foi para minha casa e eu continuei cobrando a presença dela e ela falou: filha, eu estou aqui. Eu não posso te dar mais nada do que isso que eu estou aqui agora. E aí, Agenor, eu entendi que eu cobrava a presença dela lá na minha formatura do 8º ano e aquilo não vai passar. Mas hoje, eu vivendo o puerpério com a minha filha no colo, era minha mãe que estava do meu lado. Então, a maternidade, eu me tornar mãe, me ajudou a fazer as pazes com essa mãe que eu tenho, que eu amo profundamente, mas que no papel de filha, eu cobrava dela algo que ela não podia me oferecer, porque ela não é perfeita como todas as mães. Mas você conviveu com uma pessoa generosa. Muito. Até hoje. Até hoje. A minha mãe, se tem uma palavra que define a minha mãe, é generosidade. Certamente. A ponto, um dia eu estava na rua, atravessando pro meu prédio, aí eu olhei para uma garota, eu devia ter uns 11 anos. Aí eu olhei para uma garota, eu falei, gente, ela tem uma blusa igual a minha. Aí cheguei na minha casa, fui procurar a minha blusa. Mãe, cadê minha blusa? Ah, filha, aquela blusa velha lá, não sei, talvez eu tenha dado. Ela tinha dado a minha blusa. Mas ela é muito generosa. E até hoje. você recebeu apoio para o livro, comentou com a família? Como foi esse processo? Ou foi um processo que você guardou com você? Como foi isso? Foi uma gestação. Foi um processo que o meu marido acompanhou de muito perto e as minhas filhas. Quantos tempo você é casada? Quantos anos? Agora, em dezembro, fez 17 anos que eu comecei a namorar meu marido e eu sou casada há 15. Como é o nome do seu marido? Raul, E as que é filhas? músico. Ele é Raul músico? é artista também. Que ótimo! E a filha, Maria Clara, de 14, que vai fazer 14 anos, também é musicista, tocou agora no Rock in Rio Lisboa. Eu soube que ela esteve em Lisboa, né? E a pequenininha, ela de 6 anos, esse ano ela fez a primeira apresentação de hip hop dela. Que Então, bom. na minha casa, a gente incentiva muito contato com as artes, porque a gente acha que você precisa trabalhar outras dimensões, como a criatividade, porque senão a vida ela é muito dura, ela fica muito seca. E a criatividade abre a nossa mente para possibilidades que são essenciais. Para a gente, arte é fundamental. Certo. Poxa, que ótimo, né?
chegou aqui a Ternura, essa é a minha cachorrinha, a Ternura. Lindeza. Ela está avisando que em São Paulo nós estamos com 25 graus. Você tem algum animal? Eu tenho a Laura, mas a gente chama ela de Lalá, que é uma cadelinha sem raça definida. É a Ternura também. Que vai fazer 7 anos agora, dia 24 de dezembro. Ternura é uma vira-latinha que eu amo de paixão. E a minha cadelinha, ela tem tudo a ver com maternidade, porque no nascimento da minha filha mais nova, faltava umas 2 semanas para ela nascer. Ela nasceu com 41 semanas e 1 dia. Então foi chegando os 40 semanas e eu ansiosa e não nascia. E aí meu marido, tadinho dele, embarcou nessa loucura que foi: vamos adotar uma cachorra. Porque a minha filha mais velha, para ela não ficar sozinha, ela ia fazer 7 anos na época, ela vai ter uma cachorrinha. Mas na verdade, a Genora, era eu que estava ansiosa com a chegada da minha filha. E aí a gente adotou a Lalá. A minha filha mais velha não deu a menor bola para a cachorra. Hoje ela dá, mas na época ela não deu nenhuma bola. E ela virou a minha grande companheira. É a Lalá que acorda às 7 horas da manhã no sábado, no domingo, para caminhar no Parque Vila Lobos, sabe? Eu sou fã de cachorros. Pô, que ótimo. Querida, como você começou a fazer psicologia, resolveu fazer psicologia, por quê? Fala um pouquinho sobre isso. Tinha uma época que eu trabalhava para uma indústria farmacêutica e um dos produtos era um anticoncepcional, que eles queriam vender para um público mais jovem, adolescente, né? E aquilo para mim era muito conflituoso. E um dia a gente recebeu uma mensagem no site do medicamento de uma garota que devia ter uns 15 anos falando: vou ter minha primeira relação sexual com o namorado e quero saber quanto tempo antes eu preciso tomar o medicamento. E aquilo pegou muito forte em mim, Agenor, porque eu pensei: por que essa garota está fazendo essa pergunta no site do medicamento? Por que ela não está conversando com a mãe dela? Por que ela não está indo num ginecologista? Aí ali eu já era noiva e virei para o marido e falei: marido, vou abandonar a propaganda. A criatividade foi muito boa, mas agora eu quero trabalhar com a psicologia. Você segura as pontas durante uns 5 anos, né? E aí ele segurou as pontas e aí eu fui fazer psicologia mais madura. Então eu entrei na faculdade com 32 anos e não me arrependo, porque esse é um curso para você se deleitar. Talvez com 17 anos eu ia para o bar, tomar cerveja. Não ia. Mas com 32 anos foi uma delícia. E que linha você trabalha, que você gosta? Se bem que esse negócio de linha é muito relativo. Também acho. Porque esse negócio de eu pertenço à linha tal, não. A gente ama Jung, que é ligado às artes, a gente faz um pouco de cada linha, né? Embora a comportamental seja mais forte agora, por uma série de razões ligadas à psiquiatria. Mas você pensa, comunga desse universo, como é? Faz 10 anos que eu sou formada em psicologia e eu confesso que no começo eu senti muita dificuldade de entender qual seria a minha linha de atuação, porque sou encantada por Jung, né? Não posso dizer que não aprendi muito com Freud, com a psicanálise, lógico. Mas tinha algo da visão de homem que eu não conseguia entender, porque para mim, e aí a linha humanista é a que me responde. Certo. Então eu encontrei na psicologia existencial humanista aquela que conversa comigo, que questiona quem eu quero ser no mundo. Então quem eu quero ser? Acreditando que eu tenho dentro de mim todos os recursos, toda a potencialidade, que se eu for subindo nessa pirâmide de Maslow, eu vou chegar na autoatualização. Certo. Então a linha humanista é a que conversa comigo, até porque... Isso tem a ver com, no lançamento do livro, tinham algumas pacientes minhas lá. E eu lembro que eu tenho uma colega terapeuta e ela falou: que bacana, Bárbara, para outras linhas isso seria impossível, você compartilhar um pouco da tua vida pessoal, né, com uma paciente sua. Mas para essa linha humanista, eu me permito ser um ser humano naquele momento com aquelas mulheres, até porque eu sou mãe e elas também. Então quem estava no lançamento do livro não era a Bárbara psicóloga delas, era a Bárbara escritora, era a Bárbara com as 2 filhas. Então eu trago para a clínica na medida certa, isso aqui é muito importante também, porque Lógico. Elas não são minhas amigas. Lógico. Mas é uma elas separação crítica, uma separação. Ter, exatamente. Lógico. Mas eu me permito trazer um pouco
da minha vida pessoal quando eu acho que aquilo faz sentido. E pode fazer bem para o outro. Exatamente. Essa rigidez, tem uma rigidez, é legal, né? O que é muito rígido, o que é rígido, quebra. Nós temos que ter um limite entre flexibilidade e rigidez, e cada caso é um caso, cada pessoa é única, você tem essa consciência. O jeito que eu trato um paciente não é da mesma maneira que eu trato o outro. Exatamente. O que é importante para um não é importante para o outro. Para o paciente eu posso falar algumas coisas pessoais, para o outro eu já não posso, porque ele não consegue absorver isso de uma maneira tranquila dentro de um set terapêutico, não é? Perfeito. E como eu trabalho com muitas mães, e às vezes essas mães não tiveram uma boa relação com as suas mães, às vezes parte do meu trabalho é sustentar esse lugar materno um pouco, dizendo para essa mulher, acolhendo ela, né, criando um espaço seguro para que ela possa ir se despindo, para que ela possa ir se vendo e reconhecendo todo o valor que ela tem. Então, em alguns momentos, eu sinto também que eu preciso compartilhar algumas coisas para dizer para ela, tá tudo bem você sentir medo. Eu também já senti medo. Isso é muito importante. Agora, você falou de autógrafo, você deu a tarde de autógrafo ontem, não foi? Foi ontem? Não, foi sábado. Sábado, dia 14 de dezembro, a gente fez a sessão de autógrafos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, não sabia qual era o protocolo. Vamos ver, aqui foi registrado, né? Tem uma foto minha, dando meu primeiro autógrafo. Ah, que ótimo, tá aqui a sua foto. Aonde foi? Foi no Santa Pausa Coffee and Food. Olha que bacana, um lugar na Vila Madalena. É um café delicioso. Eu adoro a Vila Madalena. Tem uma grande amiga que mora lá, que é jornalista, Heloísa Granito. Ela mora em Vila Madalena, eu estou sempre É um lugar muito lá. gostoso, muito gostoso. E aí eu pude receber as pessoas e elas levaram os filhos. Então, nesse lançamento, a gente tinha... Suas filhas também estão aí, né? Nós temos foto aqui. Mas elas foram obrigadas a ir. Não, olha aqui que ótimo, você recebendo flores, crianças, que menina linda. E você sabe, Agenor, que eu dei para cada uma delas, o livro que a pequenininha está segurando é dela. Certo. Eu dei um exemplar para cada uma delas com a dedicatória e falei, guardem, porque no futuro, se vocês escolherem ser mães, esse livro pode ajudar vocês. E se vocês não escolherem ser mães, vocês vão sempre ser minhas filhas e um pouquinho delas também está nesse livro. Então foi um momento muito emocionante do lançamento, fazer o autógrafo para as minhas filhas. Poxa, que ótimo, que interessante, muito, muito interessante. Nosso amigo Cláudio aqui, né? Nosso diretor técnico. Obrigado, Cláudio. Querida, você falou de maternidade. Sim. Mas ficou no ar a espiritualidade. Como é a espiritualidade para você? Eu vou contar uma história aqui, eu não sei se as pessoas vão acreditar, mas eu não teria nem por que mentir. Lógico. Nós estamos em São Paulo, era para eu ser paulista, mas um amigo do meu pai, ele mora no Rio de Janeiro e ele estava muito mal de saúde. Então, eu nasci dia 11 de julho. E meus pais foram para o Rio para visitar esse amigo e eles foram num centro espírita, naquele final de semana. E aí um médium que estava lá olhou para minha mãe, já grávida, mas a previsão de parto era o final do mês. Imagina, isso era 7, 8 de julho. Ele olhou para ela e falou, seu bebê precisa nascer até segunda-feira, porque senão ele não vai vingar. E a minha mãe não é religiosa, mas ela é muito espiritualista. Ela comunga com a vida espiritual. E ela acreditou nisso, e esse amigo do meu pai, ele era médico, então eles foram para o hospital onde ele trabalhava, fizeram uma cesárea, ela se internou, fizeram uma cesárea, não tinha nenhum sinal de parto. Mas assim que eu nasci, Agenor, eu já estava roxinha. Então, a espiritualidade faz parte da minha história de vida. Tanto que nesse momento eu estou fazendo uma especialização na PUC que se chama Espiritualidade e Estudos da Consciência. Porque eu acho que a gente não pode tirar a dimensão espiritual quando você está cuidando de um ser humano.
né? E não é confundir isso com religiosidade ou tentar trazer um dogma dentro do consultório, mas eu preciso entender que aquela pessoa que está conversando comigo, ela tem uma dimensão física, mental, emocional, mas também espiritual. Então, para mim, maternidade e espiritualidade caminham lado a lado, porque o nascimento de um bebê é algo divino. Você está me dizendo, está nos dizendo que o ser humano é um ser bio, psíquico, social e espiritual, né? Bio, psicossocial e espiritual. Por isso eu gosto muito da logoterapia também. Porque tem coisas assim, terapias são todas muito interessantes, né? Tanto é que eu me preocupo que ligam para mim e dizem, não, qual a sua linha de atuação? Eu digo, gente, eu vou ter que resumir tudo numa coisinha só e não é, nós somos milhões de coisas, não é? Nós somos seres integrais. E produto da nossa história, da nossa vivência, do que lemos. Exatamente. Por isso que não dá para deixar de fora. Eu não sei explicar muitas coisas, mas eu não posso duvidar simplesmente porque eu não consigo entender. Então, dizer que algo não existe, simplesmente porque eu não consigo provar, eu acho que é uma bobagem. Entende? Lógico. Então, muita coisa eu não explico. Eu não sei por que aquele médium disse para minha mãe que o bebê precisava nascer e ela acreditou. E um outro evento que eu tive na minha vida, um pouquinho antes do Chico Xavier falecer, nós fomos até, eu não sei se é Uberlândia ou Uberaba, eu confundo as duas cidades, uma deles, né? Aquele tinha o centro. E eu levei minha mãe, né? Ela queria muito ir, fui dirigindo. Agenor, a gente estava na frente do centro esperando ele chegar, ele já estava bem velhinho, quando a gente sentiu um cheiro de rosas. Foi mesmo? Um cheiro de rosas ocupando todo o espaço. E não só eu, várias pessoas sentiram aquele cheiro. Deu uns 5 minutos para o carro do Chico Xavier. Ele desce, eu falo para você, eu fico completamente arrepiada. Ele desce do carro carregado, né? Eu sei que ele tinha um filho adotivo ali que ele cuidava, tal, carregado por duas pessoas. E um sorriso, e uma alegria de viver. Então, como que eu vou vendo isso, né, experimentando isso, como é que eu vou deixar de lado algo tão importante na vida do ser humano? E Chico Xavier era luz, era amor. Era. Incrível, não é? Incrível. Foi uma experiência e você teve essa oportunidade de ver o Chico? Tive. Você chegou a conversar com ele? Não, porque tinham muitas pessoas, né, querendo entrar em contato ali com ele, e ele já estava bem debilitado. Mas ele foi uma figura linda. Até o final da vida, fazendo aquilo que dava sentido para a vida dele. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que nós, brasileiros, temos que nos sentir privilegiados. Concordo. Por termos tido um Chico Xavier. E sermos contemporâneos. Contemporâneos de Chico Xavier. Isso é muito importante, é muito forte, não é? Até nos emociona. Você não sente emocionada? Quando a gente fala de Chico, vem uma energia de paz, de amor, de sensibilidade. Você sabe que tem um momento aqui no livro que a Ana, essa personagem, ela tá com muito medo. Ela passou por uma experiência, ela tá com muito medo. E aí a terapeuta dela fala para ela: por que você não chama alguém, alguma mulher mais velha, da sua família, da sua imaginação, de algum livro, como se fosse uma mentora para você? Porque só o fato de você trazer à memória essa figura que é tão especial para você, isso já pode te fortalecer de alguma maneira. E é uma parte emocionante do livro. Que energeticamente você traz a pessoa de verdade. Ele está aqui, lógico, é isso. Lógico. Ele está fisicamente? Não, ele não está. Mas as ideias, o amor, todo o significado de bondade, de generosidade, está aqui nesse momento. As coisas mais importantes do universo são invisíveis. Como Deus, que não é visível para nós a olho nu, mas é visível com a alma, você o ver com a alma, você o vê energeticamente. Sim, ver com o coração. Ver com o coração. Ver com o coração. Como diz Antoine de Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, só se ver bem com o coração. Né? Querida, eu estou com os espelhinhos aqui, eu vou te passar esses espelhinhos para você
Eles fazem umas perguntinhas e você responde. Tá. Tá? Tá. Vamos lá, deixa eu pegar esses pelos aqui, dar uma olhadinha. Você responde de uma maneira breve. Tá. O que eles estão pedindo a você. Posso começar? Pode, começa com o verde. Aqui? Vamos ver. Uau! Depressão. Ao invés de depressão, eu vou usar uma palavra que é compressão. Às vezes, a vida comprime tanto a gente está tão distante daquilo que nos dá sentido, do amor, da expressão da nossa vida, que esse momento de compressão que a gente chama de depressão, então a pessoa está lá na cama, está deitada, está sem energia, né, está desvitalizada, ele também é muito importante. Se a gente pensar como um inverno da vida, sabe? Tem a primavera com as ideias, o verão que você está exuberante, o outono você começa a se questionar e chega aquela fase do inverno que parece que não tem mais vida. A depressão, para mim, é esse momento do inverno, que ele pode ser frio, doloroso, assustador, mas ele é fundamental para você renascer fortalecido. Então, quem consegue extrair dessa experiência da depressão, dessa vivência, quem consegue extrair significado, quem consegue se reconectar com aquilo que é realmente importante na sua vida, sai fortalecido desse processo de depressão. Está nos dizendo que a depressão, como tudo que sentimos, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, é isso? Eu acredito piamente que não caiu uma folha que não seja, sabe, da inteligência, que eu gosto de chamar de inteligência universal, de consciência universal. Não dá um nome, né, de Deus, às vezes as religiões deturpam um pouco, mas eu realmente acredito que existe uma fonte criadora e que toda e qualquer experiência contém dentro de si a possibilidade do crescimento e da evolução. Inclusive um luto, inclusive uma depressão. Então a gente não pode fugir da depressão. A gente precisa olhar para aquilo que a depressão está convidando a gente. Por isso que é tão importante a terapia, para que a gente possa mergulhar nesse espelho, né? E buscar fugir. O nosso self, o nosso... A depressão é esse momento de olhar para o espelho, eu acho. Ao invés da gente só se medicar para fugir da depressão, é olhar para esse espelho. Às vezes se medicar, eu acho que pode ser necessário no começo, claro, até para se estruturar e ter condições de pegar o espelho e se olhar, se ver no espelho. Perfeito. Mas a gente não pode cobrir o espelho, não é? Perfeito. Porque tudo continua como está. Né? Só fica mascarado. Perfeito. Vamos mais um aqui? Vamos. Uau! Quem sou eu no espelho? Quem é você no espelho? Quem é você por dentro? Eu sou criatura do Criador. Eu sou criada à imagem e semelhança do Criador e por isso eu posso me criar e me recriar todos os dias. Eu sou dentro do espelho a minha maior obra, Agenor. Eu penso e eu acordo todos os dias pensando em quem eu quero ser, como eu falei, né, da linha existencial, quem eu quero ser, que obra eu quero me tornar, como eu posso me lapidar. E eu sinto muito prazer fazendo isso, mesmo quando é difícil. Vida. O que é a vida para você? Uau! Você sabe que eu tenho, até o meu site é A Vida é Bárbara. Eu tô nas redes sociais sempre como A Vida é Bárbara, porque para mim a vida é como a gente a enxerga. A vida não tem significado a não ser o significado que a gente dá para ela. Então a vida pode ser tortura, a vida pode ser dureza, mas a vida pode ser alegria, a vida pode ser evolução, pode ser autoconhecimento. A vida é esse espelho que a gente pode projetar o que a gente quiser nele. Vamos para a última. Morte. Interessante que saiu depois da vida, né? Depois da vida. Primeiro a vida, né? Vida e morte são os dois lados da mesma moeda. Morte para mim não é o fim.
Até por eu acreditar, né, que a consciência ela é muito maior do que o corpinho, a roupinha que a gente está usando. Eu tive a sorte de ser filha de um pai velho. Então, quando eu nasci, meu pai já tinha 58 anos. Então, eu cresci, desculpa, eu cresci com a noção da finitude. Eu sabia que um dia, fisicamente, meu pai não ia mais estar presente aqui. Então, a morte, ela nunca foi algo distante de mim. E eu acredito piamente que quando eu aceito que a morte é algo que faz parte da vida, eu vivo a vida com mais sabor. Eu não posso desperdiçar o dia de hoje, porque eu não sei se amanhã vai existir no meu caminho. Porque nós somos eternos hoje. Hoje. Hoje é muito importante. Adorei isso. Nós somos eternos hoje. Então, tem um livro daquela médica Ana Maria, esqueci o sobrenome agora, mas fala: a morte é um dia que merece ser vivido. Eu sei. Né? Ela trabalha com pessoas... Com cuidados paliativos. Com cuidados paliativos. Ela é maravilhosa. Ela está até dando um curso agora, não é? Ela é ótima, eu também dei um branco agora. De uma lindeza, de uma lindeza, porque eu não espero a morte. Ela não é uma convidada, eu não chamo a morte para a minha vida, mas eu sei que ela existe. Ela sempre me lembra. Aproveita o dia com as suas filhas hoje. Eu nunca vou viajar, eu não deixo um familiar meu sair de casa sem que eu me despeça, sem que eu abençoe a minha filha. Porque, imagina, o maior terror, eu acho, para uma mãe é pensar que algo pode acontecer para os seus filhos. Lógico. Mas todos os dias, quando eu me despeço das minhas filhas, que elas vão para a escola, vão para algum lugar, beijo, querida, vai com Deus. Porque se aquele for o último momento que eu as vi ou que elas me viram, que seja abençoado. Então, eu tenho essa plena consciência da morte e talvez um dia eu sinta medo dela, mas por enquanto eu só respeito. Meu amigo Cláudio, vamos lá, nosso diretor aí, a lâmpada agora, estamos esperando a lâmpada do Aladim. Vamos lá? Chegou! Essa lâmpada foi feita pelo meu amigo Befrema, que é artista plástico, e mandou essa lâmpada para mim. Befrema, um abração aí, querido. Hoje estamos falando de arte, só de coisa bonita. Estamos. E esse livro, ele foi feito por uma designer. Ele não é só uma história, ele aliás, é seu, tá? Esse exemplar aqui, tem dedicatória e tudo. Mas você pode ver que o livro, ele foi... Cada página, ela foi desenhada, ela foi diagramada de uma forma que fosse artístico. Então, a ideia não foi só escrever um livro, né, para você ler os textos, mas é para você ler o texto e ver a beleza do livro. Pode ler. Dedicatória para mim, querida? Claro. Confissões de uma Mãe em Terapia. Querido Agenor, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha arte com outras mães. Sua generosidade vale ouro. Boa leitura. Bárbara. Obrigado, meu amor. Bárbara, minha querida, estou ultra contente, né? Agora, vamos pegar essa lâmpada de volta e eu gostaria que você fizesse um pedido. Faz de conta que estamos com a lâmpada do Aladim. Essa lâmpada é do Aladim. Faça um pedido. Que pedido você faria para o gênio? Que toda mãe que nesse momento esteja se sentindo com medo da maternidade, que esteja insegura, que ela possa de alguma maneira, que esse livro chegue até cada uma dessas mães para que ela possa entender que ela faz o melhor que ela pode, que tem muitas coisas que ela precisa aprender, mas que todo dia ela acorda não querendo ser a pior mãe do mundo, querendo ser a melhor mãe do mundo. Então a gente erra tentando acertar e que essa mãe se sinta amada, valorizada e que ela saiba que por mais desafiante que a maternidade é um privilégio. Então que as mães se sintam amadas nesse momento. Querida, aqui está o seu registro que eu fiz, que eu desenhei. O seu registro Mergulhando no Espelho. Que lindo, muito obrigada.
Vou guardar isso com muito carinho. Obrigada. Querida, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer imenso. Está sendo um prazer imenso estar na sua companhia. Eu gostaria que você agora falasse para as pessoas que estão assistindo o contato com você, como fazer para entrar em contato com você, para adquirir o seu livro. Esse livro nosso, né? Então, quem quiser entrar em contato, seja para fazer terapia, seja para adquirir o livro, tem duas formas que eu vou sugerir. O Instagram, que é avidaebarbara.oficial. Lá é só mandar uma mensagem e aí eu despacho o livro pelo correio. E também pelo WhatsApp, que é o caminho mais fácil. Então, DDD 11, São Paulo, 949772771. Essas são as formas mais fáceis de me encontrar. Poxa, que ótimo. Querida, foi ótimo, está sendo ótimo. Obrigado por sua energia. Você encheu aqui o nosso estúdio de luz. Obrigada. E de muito amor. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Querida, o convite, quem se sente aqui privilegiado sou eu. E ter uma pessoa como você. Turma, terminamos o Mergulhando no Espelho. Deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família Mergulhando no Espelho. É uma família cheia de afeto.